Fala, meu filho, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado, como sempre, pela sua audiência. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma lista com diversas ferramentas muito interessantes, muito relevantes para te ajudar em diferentes momentos aí do ciclo de desenvolvimento. Então, às vezes a gente precisa desenvolver alguma coisa da aplicação ali e a gente não sabe por onde começar, né? Muitas vezes, o que eu vejo também, as pessoas querendo desenvolver do zero muitas coisas que já existem, ferramentas, bibliotecas, que podem te ajudar nesse processo e te deixar muito mais produtivo, para você ser muito mais assertivo e direto ao ponto. Então, hoje a ideia é te trazer uma lista de ferramentas aqui que para ficar aí no teu leque de conhecimento, para ficar aí na tua caixa de ferramentas e que te ajude no momento certo. Quando você precisar usar, você já sabe ali onde encontrar, qual ferramenta utilizar, para que ela serve e como fazer isso. Beleza? Então vamos lá para o vídeo. Legal. A primeira ferramenta que eu quero apresentar, ela existe para várias linguagens, né? E ela é usada geralmente quando você precisa de alguma ferramenta, de alguma biblioteca para gerar dados fakes, né? Você precisa para gerar seeds, por exemplo, para gerar dados ali no seu banco, para você conseguir popular uma base de dados para começar um desenvolvimento. O nome da ferramenta é Faker e ela pode ser usada em diversas linguagens. Então, ela tem para JavaScript, tem para Python, tem para PHP. Deixa eu mostrar aqui. Basta você pesquisar aí Faker Tool, por exemplo, você vai ver que tem várias, né? Tem essa daqui que é para JavaScript, aí existe a que é para Python aqui, tem para PHP também. A ideia é sempre a mesma, você ter ali uma biblioteca onde você vai poder gerar diversos dados fake de diferentes tipos de coisa. Então aqui ele está falando, né? Como nome de produto, descrição e tudo mais, informações de financeiras, informações de locais, datas, localização. Então você pode aí de acordo com a linguagem aqui que você está trabalhando, conseguir fazer essa geração aí desses dados fakes aqui para você conseguir popular em algum objeto e conseguir manipular ali os dados durante o tempo de desenvolvimento. Então, é uma ferramenta bem bacana, eu já usei bastante aqui e ela ajuda, facilita muito aí no seu dia a dia quando você precisa desse tipo de coisa, tá? A próxima ferramenta que eu quero apresentar, geralmente você precisa dela quando você vai fazer algum teste de webhook, né? Então, você precisa desenvolver ali, por exemplo, alguma integração, vamos supor, com um gateway de pagamento, e esse gateway de pagamento vai fazer o envio de um webhook ali para sua aplicação de volta. Geralmente, você só consegue testar esse webhook quando você submete a aplicação ali para o ambiente de teste para conseguir coletar os dados, aí acaba ficando mais difícil o desenvolvimento. Existem duas ferramentas que podem te ajudar muito nesse processo. A primeira se chama webhook.site. Essa ferramenta aqui, ela é muito interessante porque ela gera uma URL, né? Ela gera um DNS aqui, automático quando você acessa nela. E esse DNS você consegue pegar, por exemplo, deixa eu abrir aqui, ó, numa outra aba. Uma vez que você abre aqui outra aba, ele vai logar aqui todas as aquisições que foram realizadas para aquele endpoint. Então, se você pega esse endpoint aqui que foi gerado, coloca lá no seu webhook, independente do método HTTP que é chamado, ele vai logar aqui todas as aquisições que acontecerem e você vai conseguir pegar todo o parâmetro de entrada, quais são os headers, como que a requisição veio e tudo mais. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, fizer um teste no meu Postman, ó, mandei a requisição Postman aqui, mandei a requisição post aqui do meu Postman, tá vendo? Coloquei um payload qualquer, eu consigo ver aqui exatamente qual foi o payload recebido, né? Quais são os headers, quem enviou, como que a informação chega para eu conseguir a partir disso desenvolver lá na minha aplicação e conseguir fazer esses testes, né? Aí, além disso, ele tem algumas opções aqui de você conseguir exportar e tal, você consegue colocar algumas informações, consegue ver quem que está chamando, é muito interessante ali para você, para facilitar o teu processo de desenvolvimento de webhooks. Aí, uma outra informação que é muito relevante é o seguinte, beleza, uma vez que você já sabe qual que é o payload de entrada, como que a informação vai vir, como que ela vai chegar, né, qual é o formato aqui da integração, você pode usar uma outra ferramenta chamada ngrok. Ngrok, escrevi errado aqui. Essa ferramenta é o seguinte, você consegue fazer o download dela e aí você consegue expor uma porta local da sua máquina para a internet. Então ela cria como se fosse um túnel ali, ela cria um link, um domínio público para da sua da sua máquina para a internet. Aí você consegue colocar esse link lá no lugar do webhook, por exemplo, na configuração do webhook lá do gateway de pagamento, e o gateway de pagamento vai chamar aquele DNS e aquele DNS vai ser apontado para a aplicação que está rodando no seu localhost. Então você consegue unir ali o poder dessas duas ferramentas
para coletar os dados, para desenvolver. Depois que desenvolveu, você consegue botar aqui o ngrok para fazer o teste e depois verificar ali como está a integração e conseguir confirmar se está tudo funcionando corretamente. Aí já pode aproveitar para coletar uma evidência ali do teste que você fez e você vai submeter para o ambiente de forma muito mais assertiva. Não vai precisar ficar subindo, pegando log, depurando lá no ambiente de teste para entender como que as coisas estão funcionando, para depois voltar para o ambiente local, desenvolver de novo, submeter. Acaba dando mais trabalho, né? Então aqui você consegue fazer o download da ferramenta. Basicamente ele vai te dar um CLI, né, um CLI ali de linha de comando, você vai dar um comandinho para expor uma porta, ele vai expor a porta, vai te dar o DNS e você vai usar esse DNS lá para fazer a configuração lá na ferramenta que você está usando para fazer a integração. Agora vamos pensar o seguinte, existem casos que você precisa ficar fazendo o tracing ali de erros da sua aplicação, principalmente depois que você submeteu para um ambiente de produção. Então vamos lá, você vai, desenvolveu toda a sua aplicação, submeteu para um ambiente de produção, e principalmente no front-end, por estar rodando lá na máquina do cliente, né, por estar rodando no navegador do cliente, você não sabe quais são os erros que aconteceram ali no browser do cliente. Mas se você instala, por exemplo, aí no seu sistema, na sua aplicação, uma ferramenta, por exemplo, chamada aqui Sentry, essa ferramenta Sentry, lá no front-end, você vai conseguir saber todos os erros que aconteceram no browser do seu cliente. Então, todo erro de chamada HTTP, todo erro de exceção não tratada, né? Tudo que acontecer ali no browser do cliente você vai ficar sabendo. Você consegue configurar alertas aqui dos erros, você consegue colocar logs, você consegue fazer várias coisas. Ela funciona tanto para front quanto para back-end, então você consegue colocar para ele capturar ali exceções não tratadas, para capturar exceções também tratadas, se você quiser mandar para lá para gerar algum tipo de alerta. Por exemplo, se acontecer alguma exceção específica que você gostaria de ser alertado quando acontecer, se você consegue configurar isso. Então você tem essa flexibilidade para colocar aqui a ferramenta em diversas camadas. E com isso você conseguir rastrear exatamente o que está acontecendo. Então aqui ele dá um exemplinho, né? Pô, ele dá toda a stack trace ali bonitinho de onde o erro aconteceu, dá todas as mensagens ali, se você tratou, colocou o log lá bonitinho, ele coloca também. Você consegue separar ali por projetos, você consegue separar por aplicações também. Existem uma infinidade aqui de linguagens, né? Ele tem suporte a diversas linguagens, então é muito fácil de você conseguir configurar, de fazer esse setup. Geralmente setups são de poucos cliques, você instala a biblioteca ali, coloca a tua chave lá, inicializa ela com meia dúzia de parâmetros e ela já consegue capturar ali de modo macro as exceções não tratadas e alguns erros mais genéricos. E aí, se você quiser que ela pegue erros específicos, basta você colocar a chamada ali da biblioteca na sua aplicação, que é muito simples também, você consegue rastrear isso. Então, eu uso aqui no meu sistema geralmente e vejo muito valor, principalmente para a parte do cliente, né, do front-end lá, porque a gente não tem noção do que está acontecendo no browser do cliente, às vezes tem erros que passam ali e a gente não identificou, através de uma ferramenta dessa a gente consegue pegar ali no ambiente produtivo e já corrigir antecipadamente para não ficar afetando mais usuários, tá? Então essa aí é a ferramenta de Error Trace, né, que é o Sentry.io, tá? Muito legal. Uma outra ferramenta muito bacana que pode trazer muita produtividade para o teu dia a dia do desenvolvimento envolve uma situação onde geralmente a gente precisa desenvolver dashboards, relatórios, né? A gente precisa, o cliente pede lá um relatório que é novo, que vai ser difícil de colocar em um gráfico, ou às vezes ele te pede ali para exportar aquela tabela ali de dados em diversos formatos, ou precisa que o gráfico permita ali que seja feito um drill down ali, consiga navegar entre os dados que geraram aquele gráfico, aquele indicador. Tem uma ferramenta chamada Metabase, porque ela permite criação de gráficos e dashboards, indicadores, basicamente com poucos cliques ali. Ela tem uma interface muito intuitiva, tem uma infinidade de possibilidades de gráfico. Então aqui no vídeo de exemplo, né, ele está mostrando aqui gráfico de barra, você consegue colocar gráfico de pizza, você consegue colocar gráfico de linha, consegue colocar tabela também, detalhes, fazer filtros. Ele permite você exportar para diversos formatos diferentes. Então, ele tem uma infinidade de possibilidades. Ele tem a versão cloud, mas também ele tem a versão open source. Então, a versão open source, você basicamente tem que fazer o download aí do código e subir aí no seu servidor, né? E aí você consegue conectar em diferentes bases de dados, SQL Server, MySQL, Postgres, MariaDB, consegue conectar em diversos tipos de bases de dados
ele lê os dados dessa base e te dá ali uma interface para você manipular aquilo, você conseguir criar os seus indicadores. Então acaba facilitando bastante, a gente utiliza bastante aqui também, e é uma ferramenta muito massa e muito legal para você criar ali seus dashboards, seus indicadores. Outra possibilidade interessante que você consegue pegar esses indicadores, esses dashboards, e consegue embedar lá na sua aplicação. Então, de repente, você não quer desenvolver tudo do zero, lá tem que desenvolver todo o back-end, fazer a query, retornar os dados para o front. Aí lá no front tem que ir lá programar, achar a biblioteca que vai fazer o gráfico, ou fazer às vezes na mão, para colocar lá bonitinho no local e tal. Aí, pô, às vezes o cliente pede que mude alguma regra, tem que ir lá voltar no back-end, mexer na query e tudo mais, dá todo esse trabalho. Com a ferramenta dessa, se você coloca lá embedada, ela consegue ali, com poucos cliques, com grande velocidade, você adicionar gráficos novos, você consegue modificar gráficos existentes, exportar relatórios, dar informação para o cliente. Às vezes você consegue até dar acesso direto a essa ferramenta para a área de negócio, criar os indicadores que elas precisam lá. É muito simples aqui, é muito interessante de ser utilizado e vai te ajudar bastante aí também nessa questão de indicadores e dashboards, tá? Agora, falando em termos de autenticação, que é uma coisa que a gente tem que fazer praticamente o tempo todo, né? Toda aplicação que a gente tem que fazer, na maioria dos casos ali, a gente precisa colocar ali uma questão de usuários e senhas, precisa autenticar, validar acesso, verificar se a pessoa tem permissão, se não tem, né? Então dá um baita de um trabalho, às vezes tem que fazer uma gestão de acesso ali, dependendo do tamanho da empresa, né? Tem diversos sistemas, esses sistemas precisam ser integrados, etc. Uma ferramenta que está muito comum aí, muito bem validada na comunidade, é o Keycloak, né? Ela é uma ferramenta para fazer toda essa gestão aí de acesso, então ela é open source também, você consegue ali fazer toda a gestão de identidade, de segurança, a arquitetura muito robusta aqui, você consegue escalar ela muito bem, né? Então você consegue subir ali no seu servidor, colocar uma arquitetura ali que ela consiga escalar para se conectar ali entre as suas diferentes bases de dados de usuários. É muito interessante, oferece um grande leque aqui de configurações, então você consegue ter um nível ali de gerenciamento muito interessante. Ferramenta open source, então você consegue auditar o código, você tem um painel administrativo, né? Você tem um painel de contas ali, segue vários padrões. É uma iniciativa aqui da Cloud Native Computing Foundation, né? Então, aqui no GitHub também ele tem, ó, mais de 21 mil estrelas. Então, é uma ferramenta aqui muito bem conceituada, tá? Muito bem conceituada no mercado, muito utilizada para essa questão de gestão de acesso. O Keycloak aqui pode te ajudar bem nessa parte. Agora vamos pensar na outra situação aqui, pessoal. Você já passou por uma situação onde você precisava desenvolver uma aplicação front-end para ser usado de forma offline? Essa não é uma situação muito comum, mas eu já passei por isso. E aí eu precisava desenvolver uma aplicação front-end que ela precisava conseguir funcionar ali com a internet ruim, né, com a conexão ruim. Então, por exemplo, no meu caso de uso lá, eu precisava fazer uma aplicação que ela ia rodar no navegador e ia ficar instalada em tablets que iam ser usados dentro de uma feira, por exemplo, né? Várias empresas participam de feiras, geralmente oferecem ali um totem, oferecem ali um local para captura de dados das pessoas, né? Ou um chatbot, algo assim. Então, eu tive que fazer uma aplicação dessa de front-end porque ela precisava ter essa resiliência aí de conseguir funcionar offline. E aí, o que eu usei na época para desenvolver? Eu usei uma ferramenta aqui chamada PouchDB. Essa ferramenta, ela é bem legal porque é o seguinte, você instala basicamente ela aí no front-end, tá? Ela é JavaScript, então você vai instalar aí no front-end e aí você vai criar como se fosse bancos de dados mesmo. Você vai criar base de dados ali. Aí ela vai usar os teus mecanismos aqui de armazenamento local, né? Ou IndexedDB, se eu não me engano. Agora faz um tempo que eu não uso ela. Mas ela vai usar, se eu não me engano, esse carinha aqui, ó, IndexedDB. A gente tem o local storage, né? Que geralmente a gente usa aí, o session storage. Aí a gente tem aqui o IndexedDB que pode ser usado para isso. Ele cria ali aquela base de dados. Você consegue popular ali com vários dados que você vai coletando ali offline. E aí, o interessante dela é que você consegue conectar ela com um CouchDB, que é um outro banco de dados aqui muito interessante, também orientado ao documento. E ele funciona, se você coloca um CouchDB lá num servidor, por exemplo, e o PouchDB aqui no front, você consegue conectar os dois aqui, fazendo a replicação, por exemplo. E aí, automaticamente, conforme a conexão ali que o cliente tem com o back, ele vai fazendo essa sincronização de forma automática. Então lá no front ele está coletando, a aplicação está funcionando normalmente, ali está persistindo todos os dados. Quando ele consegue um link de conexão, ele já faz a réplica ali automática, você não precisa se preocupar com isso. Então facilita muito ali no momento que você está desenvolvendo, para você não ter que desenvolver uma camada a mais aí de replicação, de envio dos dados,
de pegar o negócio, de fazer limpeza e tal, o CouchDB aqui, ele consegue, o PaultDB aqui, ele consegue fazer esse link e ele é muito interessante ali para fazer esse funcionamento offline. Funciona muito bem porque ele é muito leve, ele é fácil de ler, open source e tal, então você consegue ali fazer essa integração direta entre um e outro. Muito interessante aqui até com o uso do CouchDB também, tá? A outra ferramenta que eu quero apresentar aqui para vocês é uma ferramenta também muito famosa, né, que é o SonarQube. É uma ferramenta aí para fazer análise do código que você gerou. Então, vamos supor, você consegue definir lá dentro das regras aqui do SonarQube diversos parâmetros de verificação, lá o nível de cobertura de teste, você consegue colocar um nível de verificação ali de segurança, o nível ali de qualidade do código, você consegue definir diversas regras ali e ele tem um suporte a múltiplas linguagens também, então você consegue definir ali de diversas formas para ele fazer a análise do código que foi produzido. Então você consegue, por exemplo, plugar ele no teu processo de CI/CD e toda vez que você fizer um push lá, colocar um código novo dentro do repositório, ele consegue analisar todo aquele código novo que foi gerado para ver se ele está dentro dos padrões esperados. Se não estiver dentro do padrão esperado, ele já consegue recusar, né, lançar um erro ali que dá um stop ali no teu CI/CD para bloquear ali que o merge seja feito. Então você consegue fazer uma análise do código para garantir um nível de qualidade mais alto para a sua equipe, tá? Então é bem interessante quanto a isso. Também da dashboard, você consegue acessar a dashboard lá, você consegue colocar níveis de usuários, consegue colocar os usuários que têm acesso à aplicação, consegue configurar os tipos de aplicação, ele dá vários gráficos aqui para falar a questão de bugs que podem ser gerados, ele vai colocar ali também a questão de vulnerabilidades que podem ser encontradas no seu código, código duplicado, questão de cobertura de testes. Tem diversas ferramentas muito bacanas aqui que podem ser utilizadas. Ele tem uma versão cloud, tem uma versão também on-premise, né, que você consegue baixar aí e colocar no seu próprio servidor por uma questão de segurança ou por até uma questão de custo. Então ele é bem bacana e bem flexível, muito utilizado e muito útil para equipes também. Conforme seus times vão crescendo, você consegue subindo lá o nível da regra, o nível da régua ali do seu time para que ele se torne cada vez mais eficiente, cada vez mais produtivo, com um nível de qualidade cada vez maior, tá? Bem bacana aqui também o SonarQube. Agora vamos pensar o seguinte, toda vez que você precisa fazer uma aplicação, essa aplicação para ser colocada em um ambiente que o cliente possa utilizar, um ambiente produtivo, um ambiente de teste e tudo mais, você precisa provisionar também a infraestrutura para rodar essa aplicação, né? E dependendo do tamanho da aplicação, pode ser um trabalho muito grande provisionar toda essa infraestrutura, né? Dependendo da complexidade da arquitetura do sistema, você tem que provisionar diversos componentes. Pode acabar se tornando ali uma questão muito onerosa, né? Principalmente se você aí está criando um projeto novo, tem que submeter para um ambiente de dev, um ambiente de QA, um de homologação, tem diversos tipos de ambiente, precisa provisionar tudo isso manualmente, acaba se tornando muito difícil, né? E acaba abrindo margem aí, abrindo brecha, inclusive, para geração de erros na hora de provisionar essa infraestrutura, vai te dar mais trabalho ali para conseguir conectar corretamente as coisas. Às vezes uma configuração ficou errada, pode te gerar bug ali que você não estava esperando e tal, pode gerar várias dores de cabeça. O que é interessante nesse caso? Você fazer o uso de uma ferramenta, por exemplo, de infrascode, né? Que no caso aqui, a que eu recomendo é o próprio Terraform, tá? O próprio Terraform, ele é uma ferramenta de infraestrutura as a code, né? Que você basicamente ali configura alguns arquivos ali de templates, como que a sua infra deveria ser provisionada, e aí ele tem conexão com diversos provedores de cloud, então tem da AWS, tem da Azure, né? Tem de outros providers ali, você consegue conectar esse provider lá, fazer a instalação de como se fosse uma biblioteca ali do provider, e a partir disso você faz lá todo o teu template da infraestrutura que você espera que a tua aplicação seja executada, roda um comando lá e ele gera toda aquela infraestrutura para você de forma programática. Então, isso consegue até ficar dentro do seu código para você conseguir manipular isso, os desenvolvedores conseguirem manipular isso com facilidade. Então, ela é bem interessante, tem uma documentação muito boa, documentação muito completa aqui para fazer as coisas. Então, se você coloca, por exemplo, Terraform AWS, ele vai me trazer aqui na página do provedor, né, do provider AWS. E aí você consegue, ó, por exemplo, subir aqui uma aplicação no Amplify, ó. Basicamente, é um arquivo YAML que você vai setar lá todas as configurações. E aqui ele tem um exemplo prático de como você fazer cada uma das configurações ali para dependendo
do componente ali de infraestrutura que você quer usar. Então tem para várias coisas aqui, tem para CloudWatch, por exemplo, tem do CloudFront, tem do CloudFormation, né? Você consegue fazer ali de bucket do S3. Você tem diversas coisas aqui que você consegue provisionar com a ferramenta aqui do provedor, principalmente a AWS aí, que é o cloud mais famoso que a gente tem. A Azure também tem um suporte muito bom. Então, eu recomendo aí você fazer o uso do Terraform como infrascode para facilitar esse teu processo aí de provisionamento de infraestrutura, desenvolvimento e tudo mais. Agora, vamos pensar um outro cenário. Se você está criando uma aplicação do zero, né, fica fácil você utilizar o Terraform de cara. Por quê? Você vai construir ali tudo junto, você vai estar programando ali cada um dos passos. Mas e se de repente você quer usar o Terraform, mas a tua infraestrutura já existe, o teu sistema já está em produção, foi provisionado tudo manualmente. Então, para isso, existe essa ferramenta chamada Former 2, né? Ela é uma ferramenta que, basicamente, você conecta ela aqui, coloca a tua chave lá do teu provedor de cloud, por exemplo, coloca a tua chave lá da AWS, ela vai lá fazer um scan em toda a tua infraestrutura e ela pega a tua infraestrutura e transforma isso em código Terraform. Então, já te dá bonitinho ali o template do Terraform de como isso tem que ser provisionado. Aí você consegue pegar esse template, coloca lá no teu código, configura ali as variáveis, deixa de uma forma mais flexível, porque ele vai trazer os IDs lá dos recursos fixos no código, mas você consegue pegar isso, transformar em variável, por exemplo, para deixar ali um arquivo de configuração, e isso vai te trazer uma velocidade enorme na hora de conseguir provisionar essa infraestrutura. Aí o que isso vai te ajudar? Se você, por exemplo, precisar fazer uma migração de conta de uma aplicação que está rodando lá na AWS numa conta 1 e que não tem Terraform, você usa um cara desse, ele pega, vai gerar toda o script ali Terraform para gerar aquela infraestrutura, você pega, ajusta as variáveis e consegue submeter, por exemplo, uma conta nova. Então, com poucos cliques, ele já vai submeter toda a infraestrutura daquele ambiente bonitinho lá na conta nova, sem dor de cabeça. E aí, tudo isso graças ao uso do Terraform, por exemplo, com Infrascode, e dessa ferramenta aqui, Farmer, que também traz muita velocidade aí no teu momento de desenvolvimento. Ele é bem interessante. Você consegue gerar lá, olhando para a sua cloud, todo o script aqui do Terraform para te facilitar nesse processo. Então é muito útil ali para quando você precisa fazer, por exemplo, um espelhamento do que já existe lá para outro ambiente. A próxima ferramenta que eu quero te mostrar aqui, turma, é uma chamada Vagrant. Essa ferramenta também da HashiCorp, que é o mesmo criador aqui do Terraform, né? Ela é uma ferramenta de virtualização. Então vamos pensar o seguinte: dependendo do ambiente aí de desenvolvimento que você precisa montar, cara, você precisa instalar uma porrada de biblioteca. Às vezes tem coisa que só vai rodar no Windows. Você tem que instalar ali tem que fazer uma configuração, por exemplo, de proxy, tem que colocar uma VPN na máquina, tem que colocar, instalar não sei quantas aplicações, fazer um monte de instalação de um monte de coisa no sistema operacional, instalar serviço no sistema operacional, né? Então, você, dependendo da aplicação que você está desenvolvendo, você tem muitas coisas ali que precisam ser gerenciadas. É difícil de montar um ambiente de desenvolvimento. Então, você consegue criar essa máquina de como o ambiente de desenvolvimento precisa estar. Você coloca lá ela com todos os componentes necessários que precisam ter nesse ambiente de desenvolvimento e entrega para todo o desenvolvedor novo da tua equipe essa máquina prontinha. O trabalho da pessoa vai ser subir essa máquina e começar a desenvolver, porque já está tudo lá configurado, conectado, bonitinho, ele só precisa começar a codar de fato. Então é muito legal e facilita bastante. Ele usa a virtualização aqui, né? É diferente do uso do Docker, por exemplo, né? Que a gente está usando ali só o container. Aqui a gente está usando a virtualização mesmo. Então ele vai subir uma máquina virtual para você conseguir rodar aquele ambiente de desenvolvimento. Mas ele facilita muito, dependendo da complexidade aí do teu ambiente de desenvolvimento, para você conseguir escalar isso para outros desenvolvedores. Também, como você pode ver aqui, GitHub com bastante estrelas, muito bem atualizado, ó, 2 dias atrás foi atualizado aqui, é muito bem mantido, muito interessante aqui, uma ferramenta que pode ajudar bastante equipes de desenvolvimento, onde tem ambiente de desenvolvimento complexo. Outra coisa, turma, tem duas ferramentas aqui, agora para quem quer ou precisa desenvolver aplicações que fazem uso ali de real time, né? Então você precisa fazer uma conexão, por exemplo, fazer um chat na aplicação, ou você precisa fazer, você tem uma aplicação aí que tem um processamento assíncrono, ou você precisa fazer, por exemplo, uma chamada de vídeo, esse tipo de coisa. Você pode utilizar uma ferramenta chamada Socket.io, também é uma ferramenta que é open source, você consegue baixar e instalar aí no seu servidor, né? Então você precisa de um servidor e você vai precisar fazer a conexão dela com o seu cliente, com o seu front-end, que pode ser um aplicativo, pode ser aí um navegador mesmo.
mas nesse caso aqui você precisa subir o seu servidor, né? Você sobe a infraestrutura dela, você sobe o servidor ali do socket no seu back-end e aí você conecta ele no seu front-end. Ele te dá essa capacidade de fazer aplicações em real time, né? Baseado em eventos, basicamente. Então, é um evento ali onde você tem um tópico e nesse tópico você tem alguém sempre mandando informações para esse tópico, mandando a mensagem, e tem do outro lado alguém escutando. E na escuta podem ser várias pessoas, como também podem ter várias pessoas publicando ali. Então, acaba se tornando algo muito relevante para quando você precisa fazer essa questão aqui de aplicações em tempo real. Aqui ele dá um exemplo, né? Criação do servidor, né? Você precisa subir o servidor aqui para ele ficar escutando. Aqui ele pegou, emitiu uma mensagem no tópico hello. E aqui do lado do cliente, ele se conectou lá na porta 3000 aqui do servidor que ele está rodando, conectou no tópico aqui hello e toda vez que uma mensagem for enviada, foi emitida naquele tópico, alguém está escutando ali para fazer aquela conversação, né? E aqui é o contrário, ele está emitindo a mensagem aqui no front e escutando no back. Então, basicamente, esse mecanismo. Outro mecanismo que pode te ajudar nisso é uma ferramenta chamada Pusher. Essa ferramenta, ela é diferente do Socket.io, ela é uma ferramenta já paga, né? Ele tem até uma versão grátis aqui, com até 200 mil mensagens por dia, bastante coisa, dependendo aí do seu aplicativo, aí da sua aplicação. Mas qual que é a diferença? Você não vai se preocupar aqui com server, você só vai se preocupar com cliente. Então, se você não quiser ficar mantendo um server aí, por exemplo, do seu lado, você usa uma ferramenta dessa, você basicamente vai conectar aqui, vai criar os tópicos e vai funcionar da mesma forma. Alguém está enviando mensagem para o tópico, alguém está escutando do outro lado. É uma ferramenta muito interessante aqui para quem quer ganhar essa velocidade e não quer ter aquele custo de infraestrutura ali mantendo o servidor do Socket.io. Agora, uma outra coisa aqui que às vezes a gente precisa fazer é teste de carga, né? Não sei se você já fez aí no seu sistema, mas para conseguir avaliar ali qual que é a capacidade de resposta do seu servidor, quantas requisições ele consegue processar simultaneamente. Então, é uma ferramenta bem bacana que você pode utilizar para isso. É uma ferramenta muito simples para quem usa Linux. Aí, se eu não me engano, ela já vem instalada por default, ela é bem interessante. É o Apache Benchmark. Opa. Aqui é legal, tem até um printzinho já para a gente dar uma olhada. Vou pegar essa outra aqui também. Ela é bacana porque é o seguinte, você vai basicamente rodar um comando. Vou pegar essa aqui que eu acho que pode estar melhor. Ó. Aqui, ó, então, você roda um comando. Aqui o que ele está fazendo, né? Fazendo 100 requisições e de lote de 10 em 10 ali pro DNS aqui do Google, basicamente. E aí a aplicação, o Apache Benchmark ele vai ser responsável por fazer esse envio dessas requisições simultâneas ali, das 10 simultâneas, e vai depois dar um relatório de como foi o tempo de resposta de tudo isso. Então aqui embaixo ele vai trazer aqui qual foi a média de conexão, de processamento e tudo mais, qual que foi a requisição que demorou mais e tal, quanto tempo que ela demorou em milissegundos. Então é uma ferramenta muito interessante ali, de linha de comando, muito simples, para você fazer um teste de carga mesmo, fazer o envio de diversas requisições para o endpoint, para uma API, para você testar como está a performance daquilo, como que aquilo está se comportando e tal. Uma ferramenta bem bacana ali que pode ser usada para isso, tá? Agora, vamos pensar num caso onde você está trabalhando com microserviços, né? Com diversas aplicações, ou então você está trabalhando numa empresa aí que está crescendo, uma empresa maior, que tem diversas aplicações, diversos squads, e tá difícil ali de cada squad tem o seu DNS da sua aplicação, precisa ficar integrando um com o outro. Nesse caso, pode ser interessante você fazer o uso de um API Gateway, que é basicamente um túnel, vou chamar assim, tá? Um túnel onde ele centraliza ali o teu canal de entrada das APIs e a partir dele ele faz o chaveamento para todos os outros microserviços ali que precisam ser chamados. Então, vou colocar uma imagem aqui só para a gente ter uma ideia, né? Ele basicamente ele é um centralizador ali de todas os endpoints, todas as rotas das APIs, ele consegue conectar ali com diversos microserviços, né, como a gente pode ver aqui. E aí, a partir disso, você consegue conectar aqui diversos serviços, consegue fazer uma camada de autenticação aqui única nele, consegue colocar algumas regras especiais ali de acesso aos endpoints, consegue colocar token de autorização, diversas coisas. E uma ferramenta open source que pode te ajudar nisso é o Kong, né? Essa ferramenta aqui. Ele tem também, você consegue pegar aí consegue instalar ele no seu back-end, né? Você consegue instalar ele aí no seu servidor
E aí você configura muito parecido lá com o Keycloak, né? Você tem todo um painel administrativo ali onde você consegue configurar, plugar as APIs, você tá ali onde que ele vai ficar configurado, consegue tirar analytics ali das rotas, configurar a conexão, configurar a autenticação dos endpoints. Ele também é um API Gateway leve. A vantagem dele é que você não fica preso a nenhum provedor de cloud, né? Então, por exemplo, você não fica preso só a AWS, não fica preso a Azure, nem nada do tipo. Ele é bem relevante quanto a isso. Muito fácil de configurar também, agnóstico, como eu falei ali, de cloud. Então, ele tem diversas opções aqui de autorização, de autenticação. Tem algumas opções que você consegue já colocar em arquivos YAML também. Então, para quem está procurando a solução de API Gateway Open Source, o Kong aqui é uma ótima opção. Beleza? Agora, para fechar, galera, em muitos casos, a gente precisa desenvolver novas aplicações, né? Principalmente aí quem trabalha com freelancer e tal. O cliente está pedindo ali para você fazer um site, para fazer uma landing page, um template e tal. Aí você está sem ideia, não sabe como fazer do zero, não quer contratar um design ou algo do tipo. Existe esse site aqui, ó, chamado freecss.com. Ele tem aqui uma seção onde você consegue baixar milhares de templates de graça, tá? Ele consegue baixar milhares de templates aqui de graça com CSS. HTML, CSS e tal. Então você consegue escolher aqui, ele dá até um preview aqui dos templates, tá vendo? Tem 3.552 aqui nesse momento templates, você consegue navegando aqui nas páginas e aí você pode escolher o template que mais te agrada ali, faz o download dele e começa a codar ali, se preocupando somente ali com a camada das regras de negócio, ou então te poupando o tempo aqui de fato de pensamento do design, vai colocar só o look and feel ali, colocar só as cores do cliente, o logo do cliente, mas não vai precisar ficar se preocupando tanto com o design disso. Então, é uma ferramenta aqui, um site muito bacana, interessante, para você conseguir aqui baixar templates grátis. Tem vários templates bonitos também, se você quiser, de repente, contribuir aqui também submetendo o template, né? Ele dá a opção aqui no próprio site, né, para fazer o submit do template. Então, é bem legal que a comunidade mantém esse tipo de ferramenta, ajuda bastante ali outros desenvolvedores a desenvolver coisas novas. Bem interessante mesmo, tá? Show de bola, turma! Então foram basicamente umas 16 ferramentas, algumas pagas, outras open source, né? Para te ajudar aí durante o teu desenvolvimento, algumas ferramentas que vão te ajudar em diferentes fases, com diferentes situações que você precisa lidar aí no seu dia a dia de desenvolvimento. Espero que elas possam abrir aí o seu leque de possibilidades, que agora você não queira ficar reinventando a roda, sempre pesquise ali antes de desenvolver alguma coisa, se já não existe uma ferramenta que pode te auxiliar naquele processo. E espero que você tenha muito proveito, tenha muita produtividade nesse assunto, beleza? Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. Não deixe de comentar aqui se foi relevante para você, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!